Uma boa vitória, Flamengo contra um time do Inter reserva, não poderia ser diferente, mas a nota positiva que, do ponto de vista rubro-negro, que além de vencer, o Flamengo venceu o jogo rapidamente, né? Definiu rápido, 11 minutos estava 2-0, não correu riscos, tomou um gol no final, já nos acréscimos. Segue o líder porque o Flamengo venceu no Beira-Rio, derrotou os reservas do Internacional, sim, não interessa quem mandou botar reserva, meteu um 3-1 com absoluta firmeza, né? Entrar neste assunto, momento nenhum. Mas vocês preferem quem lá na frente? Começa com você, Brini. Plata. Plata? O Plata é o meu preferido porque, para mim, o Flamengo Prime ali, o Flamengo ideal, Luiz Araújo na direita, na esquerda o Samuel Lino, Arrascaeta centralizado e o Plata fazendo essa função. Eu nem chamo de um falso 9, né? Porque o Plata é um cara... Salve, salve, nação! O Flamengo vence o Internacional pelo segundo jogo consecutivo, dessa vez pelo Brasileirão. E nesse vídeo aqui vamos repercutir aí o que a mídia esportiva falou sobre essa atuação do Flamengo. E mais uma vitória, né? E na quarta-feira é a decisão, né? A decisão para o Flamengo avançar de fase, né? Garantir mais um resultado positivo e avançar de fase. Sabemos que esse jogo aí aumentou a expectativa muito do torcedor flamenguista, principalmente com uma boa atuação do Saul, que pode ser titular na quarta-feira, não só o Saul, mas como o Pedro também, né? Pedro começou como titular, marcou 2 gols e sim, pode começar de titular na quarta-feira, que o Flamengo tem a vantagem de 1-0, mas... quarta-feira é guerra e vamos repercutir esse jogo aqui. 3-1, fora o baile, que poderia ter sido mais. E aquilo, a atuação do Flamengo, meu Deus, Saul jogando. Pra mim é titular, mas pés no chãos, que foi apenas a primeira atuação dele boa. E te falar uma coisa, a expectativa para quarta-feira é gigantesca de pelo menos ganhar por 2 gols de diferença, né? Então deixa seu like, vamos embora com mais um vídeo aí e... tamo junto aí, Após Internacional 1, Flamengo 3, jogo disputado há pouco em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Flamengo mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Internacional jogou com o time em reserva, preocupado com o jogo de quarta-feira. O Flamengo pôs um time com muitos titulares, mas diferente daquele que jogou na quarta passada e acho que diferente daquele que jogará na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Flamengo, e acho que diferente daquele que jogará na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Flamengo dando toda a atenção ao Campeonato Brasileiro e conseguindo uma vitória que o mantém na liderança, independentemente do resultado. Uma boa vitória, Flamengo contra um time do Inter reserva. Uma boa vitória, Flamengo contra um time do Inter reserva, não poderia ser diferente, mas a nota positiva que, do ponto de vista rubro-negro, que além de vencer, o Flamengo venceu o jogo rapidamente, né? Definiu rápido, 11 minutos estava 2-0, não correu riscos, tomou um gol no final, já nos acréscimos, um certo relaxamento, mexidas no time, o Inter tentando de alguma forma conseguir alguma coisa, e aí foi premiado ali com um gol, mas na realidade o Flamengo teve o jogo sob controle, né? Todo o jogo sob controle, não houve nenhum momento em que a vitória ficou, digamos assim, sob risco, né? Foi uma vitória com autoridade, como deveria ser, né? Repetindo, jogando contra o Internacional com o time reserva, o Flamengo tinha a obrigação de ganhar e ganhar bem. E ganhou por 3-1, poderia ser até um placar mais elástico, dadas as oportunidades claras que teve e que acabou por não aproveitar. Eu vou mostrar já a classificação para vocês do Campeonato Brasileiro, também com a gente aqui, o Abner Dias, perguntando se o Saul vai ser titular. Eu acho que ele vai disputar a posição, vai jogar. Quem vai jogar ali junto com o Jorginho, na minha opinião, vai ser o Pulgar e o De La Cruz prioritariamente. O Saul, acho que corre por fora, podendo encaixar em outras posições. Também com a gente o Márcio Gama, dizendo que o Flamengo virou a estatística contra o Internacional. Agora o Flamengo tem mais vitórias no confronto do que derrotas. E falando que desde 2019 o Flamengo virou os confrontos contra Corinthians, Cruzeiro, Santos, Grêmio e Inter. Não chequei essa informação, mas é o que ele diz aqui. O Newton César destacando que o Pedro participou muito do jogo, além de ter marcado o gol. É aquela coisa, né? Na medida que o Pedro seguir aquilo que pedem a ele, ele vai se tornar um atacante melhor, né? Mais participativo no jogo sem bola. Essa é uma necessidade nos dias de hoje, né? Jogar dessa maneira é necessário, não é uma bobagem, não é uma coisa que você possa abrir mão. Todos têm que participar sem bola. Não existe mais o jogador que espera apenas a bola na área para fazer as conclusões, sem participar nos momentos em que a bola está com o adversário, tentando recuperá-la e tudo mais. Ele fala que excelente trabalho, eu acho que levamos quarta. Eu acho que o Flamengo é favorito para quarta-feira, eu acho que o Internacional vai ter que fazer uma atuação assim,
espetacular para eliminar o Flamengo. Tem que vencer por 2 gols ou vencer por 1 e levar para os pênaltis. E vai ter que sair mais para o jogo. O Inter conseguiu conter o Flamengo no Rio de Janeiro jogando de forma defensiva. Ele, quando saiu para o jogo, não conseguiu criar nada. Então vai ter que ser um jogo diferente. E acho que o Flamengo dessa vez pode ser meu palpite. Ele tirou o Pedro, inclusive, eu acho que pode ser Pedro titular na quarta-feira. Ele sair tão cedo do jogo me pareceu preservando o atacante, porque ele não vai fazer um jogo dessa vez com uma necessidade tão grande de pressionar no campo do adversário. Porque o adversário vai sair para o jogo. Vai ter espaço. É outro cenário, outro roteiro. É o que eu imagino, tá? É o que eu imagino. Aí o Pedro, com a sua presença diária, pode ser fundamental. Joana Martins de Sales. Boa noite. Acreditas que a dupla Jorginho e Saúl pode dar liga? Gostei muito da atuação deles. Saudações rubro-negras aqui de Manaus. Não foi um jogo tão difícil, né? O Inter jogou com o time reserva. Tem que ser mais testado para ter uma ideia. Mas eu acho que, para mim, a dupla principal é Pulga e Jorginho, com o De La Cruz sendo o primeiro da lista. O Saúl é um jogo só, muito, muito cedo para ter conclusões sobre isso. Também, Rogério Cássio, aí fala que o Davi Faria caiu no segundo tempo, administrou o jogo, né, gente? Estava 2-0, o time adversário desfalcado, o Flamengo tirou o pé. Você acha que quer jogar naquela intensidade direto? Pô, energias. Vamos usar pouco a cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus também. Hugo Jório. Segue o líder porque o Flamengo venceu no Beira-Rio, derrotou os reservas do Internacional, sim, não interessa quem mandou botar reserva, meteu um 3-1 com absoluta firmeza, né? Em momento nenhum o Flamengo chegou a se sentir ameaçado, até porque o gol de honra do Internacional, vamos assim chamar, foi feito no finalzinho já, né? Num lance até que quase foi anulado. Chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu, entendendo que havia a mesma linha. Não fez a menor diferença para o Flamengo. O que eu acho que vale, e eu gostaria de pedir a vocês que hoje tivessem um pouco mais de bom humor, né? Não vamos começar agora a cornetar o jogo de hoje. Não há nada a cornetar no jogo de hoje. Sinceramente, não há nada a cornetar no jogo de hoje. Sim, pode dizer, mas eram os reservas do Internacional. Pô, os reservas do Internacional são melhores do que muitos times da Série A, em que o Flamengo teve mais dificuldade. Chegou até a tropeçar em alguns times, como o caso do Ceará e desse Santos, que incrível, né? Derrotou os 2 primeiros colocados da tabela, derrotou o Flamengo na Vila Belmiro e fez mais, derrotou o Cruzeiro dentro do Mineirão. E, no entanto, hoje tomou uma goleada que eu acho que nunca, não tenho certeza, eu tenho os números aqui, o Neymar nunca sequer chegou perto de tomar. Nenhum time que o Neymar jogava ou jogou levou de 5, quanto mais de 6-0. Neymar tem um 4-0 pelo Santos contra o Barcelona, naquela final do Mundial que é para lá de polêmica, porque o Neymar já estava comprado e já tinha recebido 40 milhões de reais do Barcelona. Não estou dizendo com isso que ele jogou menos ou mais, ali o Barcelona era o auge do Barcelona, contra um Santos que era muito bom na América Latina. Não dava para encarar aquele Barcelona, foi 4-0. E o próprio Neymar, né? Então, foi uma coisa realmente impressionante. Mas o Flamengo hoje fez uma excelente exibição. Excelente exibição. Os jogadores do Inter que estavam em campo não eram pernas de pau. Borré e Valência o ataque, apenas isso. Sim, não estão em boa fase, mas são o Borré e o Valência. Foi o Borré que fez o golzinho no final. O Valência, de fato, foi completamente anulado pela zaga do Flamengo. Eu vi muitos jogadores hoje jogando muito futebol. E, principalmente, eu vi e gostei de ver o jogo associativo produtivo. O Flamengo hoje criou várias jogadas de toque de bola no ataque produtivo, chegando e ameaçando realmente o gol do Internacional. O Léo Pereira meteu uma bola no travessão. O Arrascaeta perdeu 2 gols que ele normalmente não perde. Ele chutou, um bateu no zagueiro, o outro ele chutou para cima mesmo, mas com a bola limpa. Por quê? Fruto de uma jogada. Não foi uma bola limpa que o zagueiro perdeu. Foi uma bola tramada, bem tramada. Flamengo, a entrada do Saúl, para mim, hoje foi impressionante. Impressionante. Confesso que quando vi o Saúl, eu fiquei até com um certo temor. Eu digo, gente, será que o Saúl vai ter fôlego
para marcar, por exemplo, um ataque, ajudar a marcar um ataque de Borré e Valência, fiquei em dúvida. Mas, olha, o Saul jogou uma barbaridade. Ele e o Jorginho formam o que se tem de ideal de dupla. O cara sabe marcar e o cara sabe jogar. O De La Cruz poderia estar nessa história. Aliás, o De La Cruz entrou hoje. Não acho que tenha entrado mal, não. Até quase fez um gol, estou para fora. Mas acho que pelo menos foi legal ver o De La Cruz em campo para sentir. Vamos ver. O que eu quero ver mais não é nem o que ele fez em campo, é o que vai acontecer depois do jogo. Se o joelhão dele vai inchar já de novo ou se vai durar alguns jogos, pelo menos, para que se possa usar o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador que pode ser importante nesse jogo de quarta-feira. Não acredito que seja titular. Pode ser que eu me engane, mas acho que a dupla de volantes de hoje meio que carimbou a vaga para o jogo de quarta-feira. Talvez, mesmo assim eu digo muito talvez, o Felipe Luiz, por ser um jogo em que o empate basta para o Flamengo, o Felipe Luiz entre com o ala, que é mais marcador do que o Saul. Mas eu não entraria. Para mim, no momento, eu não tenho dúvida. Eu botaria Saul e Jorginho de novo. Os dois jogaram muito. No final do jogo, quando o Flamengo fez 3-0, o que estava certo, o Felipe Luiz começou a poupar jogadores, tirou a Arrascaeta, tirou o Jorginho, tirou o Léo Ortiz, o Danilo entrou também, e foi mais uma boa notícia, né? Voltar a ver o Danilo em campo, porque o Danilo é o jogador que, estando à disposição, pode ajudar a descansar um pouco o Léo Pereira e o Léo Ortiz, que estão jogando direto. O Léo Ortiz não ficou fora nenhuma partida no Campeonato Brasileiro ainda. O Léo Pereira já ficou uma, mas estão jogando sem parar. Então, é muito bom ver o Danilo de volta. Insisto, não sabemos por quanto tempo, mas o fato é que ele está de volta e entrou. Então, eu gostei de entrar o Danilo, o De La Cruz também. Não gostei muito do que eu vi do Carrascal. Tudo bem, ele está acabando de chegar no elenco, ele talvez ainda não saiba muito bem qual vai ser a função dele ali, senti ele meio atabalhoado e perdido. Não vi o Carrascal produzir. Dessa vez, no último jogo ele até produziu uma jogadinha ou outra. Dessa vez eu não vi primeiro que eu mal vi o Carrascal tocar na bola. E nas vezes que tocou na bola me pareceu muito errático. Vamos precisar ver mais Carrascal daqui para frente. Mas eu achei que o Arrascaeta fez um partidaço, eu achei que o Pedro, gente, o Pedro voltar a ser Pedro é uma coisa maravilhosa. Em questão de 6 minutos ele fez 2 gols. Com 12 minutos do primeiro tempo estava 2-0, 2 gols do Pedro. A diferença do primeiro para o segundo, 6 minutos. E aquela objetividade, né? Quando sobra para ele, guarda, voltou a ser objetivo, voltou a ser eficaz. E a gente sabe que tudo na vida é confiança. Então, o Pedro, que eventualmente pode jogar de titular na quarta-feira, tem alguma dúvida, porque o Felipe gosta muito da marcação do Bruno Henrique. Então, eu estou um pouco na dúvida se ele vai usar o Pedro ou vai usar o Bruno Henrique. Ele hoje nem botou o Bruno Henrique em campo, justamente para preservá-lo. Entrou o Wallace, que entrou, como sempre, como um trator, mas hoje não conseguiu produzir nada de bom. É natural, né? Até o Flamengo... o jogo com o Pedro tende a funcionar nesse cenário, né? Em que o Flamengo vai se associar, mas vai tentar também bolas longas, como aconteceu no gol em que o Varela escora e o Pedro... O primeiro gol, né? Sim. Em que o Varela pega no segundo pau e o Pedro bate de primeira. Uhum. Esse tipo de jogo acomoda muito bem o Pedro, então é natural que a gente veja o Pedro variando, porque é o que se espera de um treinador com repertório, que não tenha só uma base como titular e consiga também encaixar o Pedro em determinados cenários. E o cenário para hoje favorecia isso, o Flamengo jogando fora de casa, mas quando abre 2-0... fica ali o Flamengo passa a se poupar também. O Flamengo, com a vantagem, diminui a rotação e o Flamengo descansa com o time titular. Sim. Então,
Eu nunca vou discutir a parte científica. Se o treinador tiver a argumentação do departamento médico de que precisa poupar 3, 4, 5 por desgaste, ele vai ter um argumento forte o suficiente para me convencer. Agora, quando poupa o time inteiro, é sinal de que há uma chave ali que simplesmente desliga. Isso aqui não é prioridade. Mas o Campeonato Brasileiro, quando acontece dessa maneira, o Silas falou, o Inter está no meio de tabela, não tem uma preocupação com zona de rebaixamento nesse momento. Mas deveria se atentar muito para a necessidade do time para quarta-feira, que é evoluir o seu patamar de jogo. Então, o Roger, por exemplo, achou muito bem o Alan Rodrigues para dar equilíbrio no meio. Dá jogo pro cara. O cara entra no segundo tempo e já melhora o time, acerta uma bola no travessão. Então, essa nova acomodação do Inter, que deu certo, foi pouco testada. E poderia ser uma oportunidade hoje para manter uma base, e essa base se consolidar e até passar um recado diferente para o torcedor. Porque hoje, hoje não teve competição. E não teve competição no jogo, Jailson. O Flamengo faz os 2-0, ali o time do Inter já estava entregue, a torcida se entregou e naturalmente o Flamengo se deu ao luxo de descansar sem precisar poupar. Então, com essa escalação, o Inter ajudou o Flamengo 2 vezes. Verdade. No ambiente que, de certa forma, vira de novo a favor do Flamengo e também até na parte de rotação, porque o Flamengo conseguiu descansar, abrindo vantagem muito cedo. O Flamengo tá naquela coisa, eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo, eu vou fazer o meu jogo, vou colocar o Pedro, e foi um jogo pro Pedro, vamos ver se ele vai continuar com o Pedro, se vem com o Bruno Henrique na próxima partida, no jogo da Conmebol Libertadores, mas sabe quem é que tá falando e quem pode dar algumas dicas em relação ao time do Flamengo na próxima quarta-feira? É o... Basta de trocar passes ali por dentro. E tem o Plata, que é um cara que entrega muito também. Então, assim, ele tem 3 opções para ele escolher para uma vaga e a gente está falando aqui, eu e o Silas, ele pode jogar moeda que qualquer um que entrar ali na função vai entregar. Vai dar, Não, mas eu quero que vocês falem daqui a pouco o preferido de vocês, tá? bom. 68 jogos, com 33 vitórias, 20 empates e 15 derrotas. Esses são os números do Internacional desde que o Roger chegou. 58,3% de aproveitamento, 106 gols marcados, a média de 1,56 e 70 sofridos, média alta, de 1,03. Preferem, já vou entrar no Internacional, já vou entrar neste assunto, mas vocês preferem quem lá na frente? Começa com você, Brilli. Plata. Plata? O Plata é o meu preferido porque deixa o ataque mais móvel. E não é um centroavante, mas um cara que sempre que jogou por ali consegue gerar movimentações para deixar o Arrascaeta mais próximo do gol. O Arrascaeta ocupa esse espaço. Essa versão cada vez mais artilheira do Arrascaeta me agrada muito. E as ideias do Felipe Luiz casam melhor com esse ataque móvel. Então, para mim, o Flamengo Prime ali, o Flamengo ideal, Luiz Araújo na direita, na esquerda o Samuel Lino, Arrascaeta centralizado e o Plata fazendo essa função. Eu nem chamo de um falso 9, né? Porque o Plata é um cara que não guarda posição. Ele vai flutuar por ali, gerar muito espaço. E até pensando num jogo em que o Flamengo já tem a vantagem, eu iria de Plata, mas aí o Felipe Luiz vai fazer as devidas ponderações em relação ao poder de fogo. Com o Bruno Henrique ou Pedro sobretudo, ele ganha mais esse poderio de definição, como no jogo de hoje, né? Você tem um contra-ataque no segundo gol muito bem armado, é só dar a bola no Pedro que ele vai finalizar e guardar. Então, é realmente ponderar ali, não tem nem prós e contras, são muito poucos, né? Mas os prós, o que você tem a ganhar mais com cada formação, mas eu iria de Plata para esse jogo. Fui surpreendida. Você? Eu iria de Bruno Henrique. E aí eu explico também, o Bruno Henrique, o Plata tecnicamente... Plata e o Pedro, né? Tecnicamente fazem melhor do que o Bruno Henrique, na minha opinião. Só que, nesse jogo que eu imagino que o Internacional vai tentar aquele abafa, aquela coisa pra cima, de estar perdendo o encontro, né? Por 0-1, tá com o Beira-Rio lotado, provavelmente vai sobrar muito espaço pro Flamengo atacar. E aí é o jogo perfeito pro Bruno Henrique, que é o cara que tem muita velocidade. E além disso, se o Inter marcar lá em cima, muito mesmo, e o Flamengo não conseguir sair jogando, o Bruno Henrique dá a opção aérea. O Bruno Henrique dá a opção do Rossi quebrar e ele conseguir vencer ali na raspada, e aí Luiz Araújo e Samuel Lino entrando ali, né, no facão para justamente atacar a defesa do Internacional. O Plata também tem muita velocidade, tem muita mobilidade e tecnicamente vive um momento melhor do que o Bruno Henrique, mas o Plata não dá essa opção de jogo aéreo caso o Inter empurre o Flamengo todo para trás. Bruno Henrique estrela também, né? Além disso. Na verdade, assim,
Os jogadores do Flamengo têm estrela, né? Todos eles têm estrela, impressionante. Silas, quem você colocaria ali? Olha que interessante, aí eu fico com o Pedro. Pedro. Não, só pra gente ter uma ideia da dificuldade do Felipe Luiz para fazer essa escolha. Dificuldade ou facilidade, né? A gente pode usar a palavra facilidade mas também. o Jailson, mas é difícil escolher. O Jailson, ele fala do Bruno Henrique, mas ele falou, se jogar a moeda, qualquer um que cair, que tocar, vai dar conta do recado. Por que eu fico com o Pedro? A minha vida toda como atleta eu escutei o seguinte, a gente é tão importante quanto o resultado do último jogo. Então hoje o cara é o Pedro. Hoje o cara que fez os 2 gols, que sacramentou, o Berton falou ali, em 10, 11 minutos saíram os 2 gols, o jogo terminou ali. Depois o Plata que fez o outro gol, né? Isso. O Plata vem e acaba sacramentando essa vitória. Por que também que eu escolheria o Pedro? Tudo bem que o Flamengo na bola aérea, nas faltas, nos escanteios, tem o Ortiz e tem o Léo Pereira, que são muito bons. Também tem o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique, ele não é centroavante de ficar parado ali, de fazer a parede. O Pedro é esse cara. E o Pedro também tem a bola aérea. Então você tem 3 caras para você ter a bola aérea, para você abrir destrancar uma porta que está muito fechada. O Inter deve jogar muito fechado. Precisa de um gol o Inter, para conseguir se manter vivo e ir para um resultado de pênalti, sei lá o quê. Não tem que fazer 3-0. E até para fazer o resultado no jogo, ganhar no jogo, precisa fazer o primeiro gol. Então eu acho assim, que ele não vai abafar já de entrada, vai segurar bem o jogo para ver como que vem o Flamengo. E nas beiradas, o Flamengo tem o Luiz Araújo, que é o cara do mano a mano, do drible. Do outro lado tem o Samuel Lino, que também é o cara do mano a mano. Então ali dentro, o Arrascaeta é o cara que vai pifar esses caras. E numa eventual bola aérea ou numa parede, você tem o Pedro para fazer a parede, você tem o Pedro para finalizar. Ele é muito bom nisso. E você ainda tem no jogo aéreo, além dos 2 zagueiros que são muito bons, você tem ainda o Pedro também, que o gol que ele faz no jogo que ele entra de Libertadores, que ele entra e dá um carrinho no chão ali, ou foi contra Foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians, que ele entra e dá um carrinho no canto e faz gol lá no Maracanã, que foi o jogo da volta dele, da confusão e tal. Sim. Cara, é esse cara, né? E o momento hoje é dele. Para também, eu não acredito que isso vá acontecer. Mas você joga um balde de água fria em um atleta que acaba de te fazer 2 gols, né? Você deixando ele no banco. Mas isso assim, isso também isso é uma administração que o Felipe Luiz vai ter de ter com o vestiário, porque isso vai acontecer muito. Do carrinho? Contra o Flu, isso mesmo. Sim, na outra volta. Não, achei que fosse na primeira volta. Isso, nessa agora. Essa volta é depois da confusãozinha, e aí ele volta. É verdade. Até o gol deu uma acalmada, né? E aí ele faz o gol e aí começa a fazer as pazes também com o Felipe Luiz. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer e qual vai ser a definição do Felipe Luiz. Ele também é perguntado na entrevista coletiva agora como é que ele imagina que o Internacional vai partir para esse jogo da quarta-feira. Se vai partir para cima do Flamengo. O Internacional só tem uma opção, partir para cima do Flamengo. Precisa vencer. Tem o empate, é do Flamengo. Então, ele sabe também como agir com o contra-ataque. Foi o que ele fez no segundo gol. Aliás, contra-ataque, quando perguntarem o que é contra-ataque no futebol, mostra esse lance aí do segundo gol, impressionante. Sim. É do escanteio do Internacional para o gol do Flamengo. Então, ele sabe que o Internacional também vai estar com o pé atrás com o contra-ataque do Flamengo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu o Internacional aí pelo segundo jogo consecutivo, dessa vez pelo Brasileirão. E a novidade para esse jogo aí, né? Para mim foi o encaixe da dupla Jorginho e Saúl, né? O que o Saúl jogou hoje é brincadeira. Era 2 toques na bola, um para dominar e um para passar. Nada além disso. Jogadores como Jorginho, Saúl e o Arrascaeta, né? Era marcado sob pressão e saía tocando numa normalidade gigantesca. O Pedro ganhou mais uma nova chance aí como titular e cravou 2. E te falar uma coisa, minha expectativa para o Pedro começar de titular na quarta-feira é muito grande, né? O Pedro, sim, a gente precisa de um cara finalizador lá no ataque e para mim acho que o Pedro é o melhor nome. A gente viu no debate durante o vídeo aí, né, da ESPN, falando quem você começaria na quarta-feira, né? E não teve uma concordância. Um começava com o Breyle com Plata, o Jailson com BH e o... Como que é o nome dele? Simões. Eu esqueci o nome dele. Tá na ponta da língua.
falou o Pedro. Eu acho que o Pedro, né? O Pedro tá voltando a viver o momento. Nesse jogo aí, acabou fazendo 2 gols. E, obviamente, a autoestima do jogador vai lá em cima, fazendo 2 gols na partida que daqui a 3 dias já é uma decisão. Então é aquilo. A atuação do Flamengo hoje foi muito boa. Sabemos que sempre vai ter alguém reclamando aí que a intensidade do Flamengo caiu no segundo tempo, mas vai lembrar que o Flamengo já estava com o resultado na mão já estava com 3-0 já, né? 2-3-0 já aí, depois que o Plata fez o terceiro. Poderia ter sido mais? Poderia. O Inter praticamente não ameaçou o Flamengo no jogo inteiro, né? Tirando um gol que acabou saindo que foi anulado, mas acabou validado pelo VAR, saiu no final já do segundo tempo já. O Inter teve uma chance clara que o Rossi defendeu, tirando... tô falando das bolas que foram no gol. O Rossi fez uma defesa no final do primeiro tempo já. E no segundo tempo praticamente não foi ameaçado, né? Teve uma bola na trave também, né, do Rossi. Acho que foi do Rossi. Acho que foi bola... Ou eu tô confundindo com o Léo Pereira. Mas... se a gente fazer um resumo aqui, uma atuação muito boa. Acho que pra mim os bons nomes desse jogo aí, né? Foi um jogo muito bom do Varela aí. O Varela, eu acho que todo mundo tá esquecendo o Wesley. Muita gente já esqueceu o Wesley. Apesar de boas atuações e constância que o Varela vem jogando nesse time do Flamengo, muita gente já esqueceu até do Wesley. E o encaixe da dupla Jorginho e Saul, que pra mim caíram como uma luva, esses dois aí, que possivelmente pode ser a dupla de volante pra quarta-feira. E o Pedro lá, né? O Pedro, ele dá uma coisa que nem o Plata e nem o Bruno Henrique dá. É um cara matador dentro da área. Consegue fazer pivô, é bom de jogo aéreo e finalizador nato. A bola veio, ele finaliza. Ele sabe onde a bola vai, né? Como o Oswaldo Pascoal fala, ele tem um cheiro que a bola gosta. Então, minha expectativa é assim, Pedro começando na quarta-feira. Quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários. É isso aí e tamo junto.